Boa tarde a todos e todas que estão aqui nessa sala, para esse que é, na verdade, o nosso último debate do 7º Fórum da Mostra Internacional de Cinema, dentro do 3º Encontro de Ideias da Mostra. Bom, a nossa última mesa, temos aqui a tela, se chama Outras Formas de Ver a Imagem e a Imaginação. Ela é uma mesa que nasce de uma vontade da Renata, que é a diretora da mostra, de discutir a acessibilidade no cinema. Mas, quando a gente começa a falar sobre acessibilidade, a gente imediatamente entende que a gente não sabe do que a gente está falando. Que a gente tem uma ideia muito geral e, na verdade, muito antiquada, né, do que isso significa. Então, foi a própria Renata que começou a ter essa ideia de trazer outras formas narrativas. E, na verdade, isso é o audiovisual, né? A gente tem o hábito de chamar de audiovisual aquilo que é cinema, mas o áudio está inserido nisso. E, bom, eu vou apresentar aqui as 3 integrantes da mesa. Nós temos um 4º integrante que se confundiu no horário da mesa, achou que fosse 6h30, mas ele já saiu de casa, ele vai chegar aqui em algum momento do debate. Bom, aqui à minha direita eu tenho a Maria Carvalhosa. A Maria Carvalhosa, ela é sócia e editora da Supersônica, que é uma editora de livros, de audiolivros, estudante de letras na PUC-Rio. Ela é escritora e colabora com críticas, ensaios e colunas em diversos veículos, como as revistas Piauí 451, além de participar de podcasts. Bem-vinda, Maria. Muito obrigada, é muito legal estar aqui. E acompanhando a Maria, nós temos o café. E à minha esquerda está a Evelyn Argenta. A Evelyn é jornalista, trabalha com áudio há 13 anos. Ela é produtora sênior da Rádio Novelo, onde coordena e edita o podcast Fórum de Teresina, produção em parceria com a revista Piauí. Em 2021, dirigiu o podcast O Sequestro da Amarelinha, uma produção conjunta com a revista Piauí e a agência de notícias suíça Swiss Info. Seu projeto mais recente é o podcast Collor versus Collor, um original Globoplay que conta como uma briga em família derrubou um presidente. Bem-vinda, Evelyn. E a Marcela Fazil, ela é gerente de relacionamento e negócios da Mobiload. O seu desafio é tornar conteúdos acessíveis para pessoas com deficiências visual e auditivas, trazer o tema da acessibilidade para a pauta do dia a dia e sensibilizar o maior número de pessoas. Ela desempenha funções executivas no mercado de comunicação há 15 anos. E tem uma passagem anterior também, passagens, né, pela indústria cinematográfica. Bom, como a gente está numa mesa sobre acessibilidade, até por sugestão da Marcela, primeiro, eu queria apresentar as nossas intérpretes de Libras, que são a Janaína e a Carol. E também queria que nós fizéssemos uma autodescrição. Vamos lá, é a minha primeira autodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos, curtos, mas não curtinhos, com alguns fios brancos, cerca de 50 anos. Estou com um vestido que eu acho um pouco curto, um tênis Adidas e um vestido estampado. E sou magra, acho que é isso. Bom, eu também sou uma mulher de 36 anos, eu tenho cabelo curto, castanho escuro, estou usando uma calça jeans azul, uma sapatilha preta e uma camisa vermelha, um relógio de pulso e um crachá no pescoço. Eu sou a Marcela, uma mulher de 37 anos, branca, tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, encaracolados, olhos claros, tenho 1,58 de altura e estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta branca, um colar prateado e estou de botas. Eu sou a Maria, eu tenho 21 anos, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo
marrom liso até um pouco abaixo do ombro. Estou usando uma camisa meio colete verde, uma calça estampada, um coturno e estou com o meu cão-guia café, que é um labrador preto. Muito bem. Acho que, para começar, eu vou partir da Marcela, da experiência dela com uma empresa que tem lidado com acessibilidade, que eu acho que é uma forma interessante das pessoas que estão aqui e não sabem o que é acessibilidade começarem a entender. Então, Marcela, a gente que trabalha com audiovisual tem a sensação de que, nesse momento, todo mundo está atrás de uma empresa que faça trabalhos de acessibilidade. Por quê? Esclarecendo, a gente tem uma lei que foi aprovada em 2015 e que entrou em vigor esse ano, que exige que todas as salas de cinema e todos os filmes sejam acessíveis. Então, esse tem sido um desafio para o mercado de cinema. Então, a gente quer que você explique para a gente do que se trata. Eu acho que antes da gente começar com esse recorte, né, do audiovisual, é legal a gente entender o que é acessibilidade, né? E eu acho que acessibilidade é eliminar barreiras, é tornar comum, independente das habilidades físicas, sensoriais e cognitivas, é trazer todas as pessoas para perto, no ponto de vista que as pessoas consigam exercer a sua cidadania plenamente. Então, acho que esse é o contexto geral da acessibilidade, né? A gente quer tornar espaços comuns. E aí, quando a gente faz esse recorte para dentro do audiovisual, e eu vou me permitir fazer muitos recortes, porque são muitos temas, né, para a gente falar aqui. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala acessibilidade no audiovisual é o produto final, né? Então, eu vou pensar num longa-metragem que vai para o cinema e que ele vai ter audiodescrição, closed caption, língua de sinais. Aqui, só uma curiosidade, língua de sinais, aqui, Libras, é só no Brasil, né? Não é uma linguagem universal, então cada país ou cada cultura acaba desenvolvendo a sua própria linguagem de sinais. Então, quando a gente transporta, né, a acessibilidade para dentro do cinema, hoje a gente tem, como a Ana falou, algumas legislações que começam a regular essa questão de acessibilidade. Então, a primeira delas é eu ter o produto final acessível, né? Então, o meu longa-metragem, quando ele vai para o cinema, ele tem que contar com acessibilidade. E aí tem um recorte, né? Filmes lançados em mais de 20 salas e filmes brasileiros incentivados, eles têm que contar com recursos de acessibilidade. Isso não é de hoje, né? Já evoluímos aí, já fizemos algumas conquistas, mas quando a gente transporta de novo para a realidade do cinema, de quem é a responsabilidade de tornar um conteúdo acessível, né? Desde janeiro desse ano, os aplicativos de acessibilidade eles foram liberados, né, aqui nas salas de cinema do Brasil. Então, hoje, são 3 aplicativos de acessibilidade que recebem filmes nessas condições que eu falei para vocês, né, mais de 20 salas e filmes nacionais com recursos incentivados. Então, a gente passou a compartilhar a responsabilidade entre muitas partes, né? O produtor, que tem que se preocupar com isso, na parte de produzir a acessibilidade. Eu tenho o distribuidor, que precisa, enfim, tornar possível que esse filme acessível chegue para quem precisa. E os exibidores, que são as salas de cinema, né? Antes de janeiro desse ano, os exibidores eles tinham que investir num equipamento, que tinha que conversar com o DCP, e aí sim conseguir ter acesso às acessibilidades. O que, de um ponto de vista acessível, a pessoa com deficiência ela quer autonomia, né? Ela quer ter liberdade de poder ir ao cinema sem chegar na gerência. Imagina uma pessoa surda, ela chega na gerência para comprar e não tem um atendente de Libras para falar com ela, né? Então, o que a gente quer é dar autonomia também para que essas pessoas consigam circular livremente. Bom, esse é um pedacinho, né, um recorte muito pequeno da acessibilidade no cinema, pensando no produto final.
quando a gente traz a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, que diz que 10% de todo orçamento tem que ser em acessibilidade, e você pega um longa-metragem de 6 milhões, de 4 milhões, onde 600, 400 mil são destinados para isso, a gente tem que ampliar um pouco o nosso olhar, né? Eu não posso pensar só no produto final. Se a gente está falando ainda de tornar conteúdos acessíveis, tradução e legenda entram nessa realidade de acessibilidade. Dublagem entra nessa realidade de dublagem. Fazendo um recorte, a gente estava conversando um pouco antes de entrar, né, o quanto a transcrição é importante e um recurso fundamental para a acessibilidade. Então, a gente tem um desafio agora de olhar para a cadeia produtiva de uma maneira geral e entender como é que a gente pode falar sobre acessibilidade nesse lugar. E eu acho que o grande desafio, como a gente não sabe, tem muita desinformação, né? Como você falou, as produtoras, tá todo mundo que está inscrevendo o projeto está maluco, porque assim, o que eu faço? Tem gente destinando uma verba enorme para fazer audiodescrição, né? O que não faz sentido nenhum. A gente precisa distribuir esse recurso de uma maneira que faça sentido. Então, vou dar um exemplo. A gente tem pessoas com deficiência nas nossas equipes. As nossas equipes, as pessoas, elas estão preparadas para receber e conversar com essas pessoas? Se eu estou fazendo um longa de animação, e aí, por que não eu posso oferecer, de repente, até como uma contrapartida, para incluir as pessoas com deficiência no processo de produção todo, fazer uma oficina de desenho? Vamos fazer uma oficina de desenho com pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, e criar uma unidade, né, um ambiente único, comum, que todo mundo consiga compartilhar da mesma experiência. Então, acho que a gente fala de acessibilidade hoje de uma maneira bastante tímida. E acho que o que a gente tem aqui hoje na mostra, nessa mesa, é trazer o tema da acessibilidade para a gente conversar e debater, e, mais do que isso, não tornar um problema a ser resolvido, né? Mas uma questão mesmo de inclusão, de não exclusão, de trazer para perto essas pessoas que assim, estão marginalizadas, né? Se a gente pensa em transporte. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem uma oportunidade muito grande de trazer esse debate e desmistificar a acessibilidade dentro da produção audiovisual. Não é um bicho de 7 cabeças, e a gente pode, olhando com um pouquinho mais de atenção, simplificar um processo que vai ter um benefício gigante, né, para a comunidade em geral. A gente tem hoje, de acordo com o censo de 2010, mais de 20% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, assim, é muita gente, né? E aí, só fechando e passando um pouco, né, para o nosso tema, que é a imagem e a imaginação, a gente não pode esquecer do som no audiovisual, né, que é tão importante para a criação da imagem, né? A gente escuta um podcast e constrói a cena, a imagem, o personagem na nossa cabeça. A gente escuta um audiolivro e também tem essa reflexão imagética, né, a criação da imagem em relação a isso. E aí eu pego um gancho para finalizar a minha fala. A gente fez, na semana passada, uma sessão acessível de Trolls com a Fundação Dorina Novil. Uma sessão com a família, onde todo mundo pôde compartilhar o mesmo conteúdo. Então, isso é acessibilidade, né, tornar um conteúdo acessível para que todas as pessoas possam usufruir. E eu usei o recurso de audiodescrição durante a exibição do filme Trolls. A gente estava com muitas crianças, né, que não enxergavam. A gente levou os bonecos, o que foi incrível, porque eles puderam ter uma experiência sensorial muito importante, que também contribui nessa criação imagética. E, assim, ver o filme e ouvir o filme com a audiodescrição, você fala, gente, isso é muito incrível, né? Tornar esse conteúdo acessível para essas pessoas é muito incrível.
E aí eu lembro de uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Jorge La Roça, que ele diz que o acontecimento é comum, mas a experiência ela é individual, né? Então, quando eu escuto ou quando eu crio uma imagem, o acontecimento, o filme, ele pode ser o mesmo, mas cada pessoa, de acordo com o seu arcabouço cultural, vai refletir aquilo de uma maneira, né? Então, acho que é um bom início de discussão. Obrigada. Obrigada a você, Marcela. Ela deu um número, né, de 10% da população, 20, né, mais de 20. E aí eu ouvi numa mesa sobre gestão cultural e acessibilidade um deficiente auditivo falando, puxa, que às vezes diz, mas onde é que estão todos esses deficientes? Quando se pergunta, vai fazer acessibilidade, onde estão essas pessoas? Ele respondeu, vocês não veem essas pessoas, justamente porque a produção cultural não é acessível a elas. E é por isso que parece que não é 20%, né? Bom, eu vou passar a palavra agora para a Maria. A Maria, ela sempre conta que quando perdeu... Já estou te passando o microfone, Maria. Que quando ela perdeu a visão, ela teve uma experiência péssima com audiolivros, e acho que um pouco desse relato dela surge a Supersônica, que eu acho que aqui nesse ambiente em que temos muita gente do mercado audiovisual, é interessante você contar um pouco da experiência da Supersônica, mas também queria, Maria, que logo na sua fala inicial você relatasse para a gente o que é a sua experiência com o cinema. Sim, eu estava pensando nisso enquanto a Marcela estava falando e pensando... Eu fiquei cega exatamente no mesmo ano que foi aprovada a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015. E, nossa, daquele momento da aprovação da lei até a implantação de fato que está acontecendo agora, mudou... Foi como eu fiquei cega em 2 meses. E foi muito rápido, eu enxergava perfeitamente bem, e daí em 2 meses eu passei a não enxergar bem o suficiente para ver filmes, para ler, para fazer todas as coisas que eu estava acostumada. E daí foi uma sensação muito de desamparo mesmo, de isolamento, porque eu não conseguia mais. Eu não conseguia ler, eu não conseguia ver filme, eu não conseguia mexer no celular no primeiro momento, eu não conseguia desenhar, eu não tinha nenhum tipo de bem que fosse acessível para mim, e tinha também um enorme medo de todo mundo que estava à minha volta, que estava junto comigo, de que eu fosse ficar uma pessoa isolada, triste, improdutiva, e sei lá. E porque, de fato, as pessoas têm 45 milhões de deficientes no Brasil e as pessoas não estão no espaço público, então ninguém conhece muito o que as pessoas que não... as pessoas CRIP, as pessoas com deficiência. E tem uma outra característica nisso que a Marcela falou também, é que, além de ser muita gente, provavelmente muita gente que está aqui, que hoje em dia não é deficiente, em algum momento da vida vai passar a ser deficiente também. Quando ficar mais velho, quando tiver dificuldade para enxergar, ou para ouvir, ou para andar e tudo mais. Eu acho que o debate sobre acessibilidade ele é importante não porque eu preciso que me deem atenção para eu poder participar. Ele é importante para que todo mundo tenha uma compreensão mais real do que é o corpo humano e do que é a experiência no mundo. Tem, não sei, é uma coisa muito urgente para mim e acho que para todo mundo. Mas no cinema eu fui aos poucos deixando de ver filme, deixando de ter... Eu tenho hoje em dia uma cultura cinematográfica muito tímida e muito aquém do que ela poderia ser, porque não tinha, pelo menos quando eu ainda estava tentando buscar isso, não tinha audiodescrição em todas as plataformas de maneira universal. Só tinha, por exemplo, na Netflix, só para as produções originais da Netflix. Daí na HBO, só para as produções originais da HBO. E no cinema, toda vez que eu ia lá, num cinema específico do Rio, que eu sabia que tinha audiodescrição, toda vez que eu chegava, por acaso, tinha queimado o audiodescritor. Tipo, várias e várias vezes. E
Eu não sei, eu acho que a gente está nesse momento agora que, graças a Deus, tem todas essas leis que são muito positivas e muito boas, e da Paulo Gustavo e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente ainda está tentando fazer o básico para enfim, como que você faz um filme ser acessível? A gente ainda não está pensando na acessibilidade à audiodescrição de maneira criativa. E eu acho que... Eu não sei se isso é a hora agora, eu acho que a gente ainda tem que fazer o básico, mas acho que vai ser muito bom um dia poder explorar também esse recurso da audiodescrição como uma coisa potente também, que pode ser interessante, que pode estar integrada no filme. E acho que tem uma galera já meio tentando fazer isso, mas, enfim, esse debate ainda está muito desigual em vários lugares. E daí, a Supersônica, ela surgiu muito por conta dessa falta e dessa lacuna que a gente sentia na produção de material acessível, de qualidade, não só, sabe, não só uma adaptação pela adaptação, mas de ter um material que fosse acessível para deficientes visuais e que fosse incrível e maravilhoso e charmoso e com vozes sensacionais e que pudessem promover um outro tipo de aproximação para o texto. Que, sabe, as pessoas teriam vontade de ouvir, não só porque, beleza, tudo bem, o audiolivro, eu tenho que ouvir tal. Porque o audiolivro foi lido por uma pessoa maravilhosa, que tem uma leitura especial, que tem um efeito assim, assado, que vai te dar uma outra experiência dessa obra. E, pelo menos para mim, assim, a Supersônica é uma editora de audiolivros que a gente lançou em agosto agora. As sócias sou eu, a Daniela Thomas, a Beatriz Bracher e a Mariana Beltrão. E tem uma galera, um time que está aqui, a Juliana e a Marcele. E enfim, acho que a gente vai lançar até o final do ano 10 audiolivros. E a gente está... Pelo menos para mim, assim, eu sinto que a Supersônica ela veio muito junto com a onda do podcast. Acho que a gente só está fazendo a Supersônica agora porque já teve essa primeira experiência que veio no Brasil muito por conta da Rádio Novelo. E que a gente não tem noção como que é muito único assim, a produção da Rádio Novelo no mundo inteiro. Tipo, são podcasts de muita qualidade. A gente foi com a Supersônica para Frankfurt, e daí as pessoas falavam, tipo, os podcasts na Alemanha não se comparam com os podcasts do Brasil. Tipo, não tem nada a ver com o pensamento do que você pode fazer com o som. E acho que a gente quer se inspirar nisso também, tipo, poder explorar o máximo da possibilidade sonora para poder criar narrativas incríveis, tal. E daí tem uma coisa engraçada que eu estava pensando também, que tanto a vinheta da Supersônica quanto a vinheta da Rádio Novelo, isso não foi consciente, eu só pensei nisso agora, elas têm o som meio de fita rodando. E não são... Foi uma coisa que a gente, no primeiro momento, tipo, a gente fez um primeiro teste, e daí veio com esse som, e daí a gente ficou tipo, não, nada a ver, isso é coisa de filme, a gente é o áudio, tem que ser diferente. E daí a gente se distraiu, e daí voltou, e a gente nem percebeu, mas ele estava lá. E acho que tem... Sei lá, a experiência de ouvir um podcast, ela é visual. Você imagina a cena, você fica dentro, você fica mergulhado. E acho que é isso. Tá ótimo, obrigada, Maria. Você pode ficar com o microfone por enquanto. Maria e todos os demais, chegou aqui, se juntou a gente, o Ronaldo Bettini. Bem-vindo. O Ronaldo, ele participou intensamente das discussões sobre a lei, logo que a lei foi aprovada. Então, em todas aquelas discussões com a Agência Nacional do Cinema, e chegou a criar também aplicativo. E o Ronaldo, hoje, ele trabalha numa distribuidora que é a A2 Filmes. Então, eu só queria desejar boas-vindas e também te pedir, Ronaldo, que você fizesse o que nós fizemos, que é a sua autodescrição, para a gente prosseguir aqui na mesa. Obrigado, Ana. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, primeiro peço desculpas pelo equívoco com relação ao horário. Eu abri ali a imagem onde estava o descritivo e tem o horário de início e o horário de final. E eu abri bem no final, 7h30. Fiquei tranquilo, 7h30, saio de casa às 6 horas. Chego com 1 hora de antecedência, cheguei meia hora atrasado. Enfim, peço desculpas, viu? Mas obrigado pelo convite, Ana.
Obrigado pelo convite da mostra. É sempre um prazer estar por aqui e poder discutir um pouco sobre o nosso mercado, sobre aquilo que a gente vem de maneira intensa trabalhando, desenvolvendo para poder buscar alternativas. E essa questão da acessibilidade é uma que a gente trabalhou intensamente para poder chegar onde a gente chegou. Ainda falta muito, mas eu acredito que estão sendo bem importantes para esse desenvolvimento. Como a Ana falou, meu nome é Ronaldo, estou no mercado audiovisual desde 1995, trabalhando com distribuição principalmente. E no ano de 2015 eu fiz uma pausa nesse processo para poder trabalhar na parte de desenvolvimento. No início não era com relação à acessibilidade, mas era muito a ver com o mercado digital, né, com uma forma de poder distribuir conteúdo de maneira online. Mas a acessibilidade entrou na minha vida porque aquele momento foi onde as coisas realmente começaram a ser discutidas e foi muito surreal, porque, na verdade, a lei veio antes de ter qualquer tipo de solução. Então, começou bem errado, né, para falar a verdade, né? Começou com uma imposição sem ter a menor ideia de como seria, do que seria possível fazer. Porque não existia nenhum histórico ou case no mundo relacionado à distribuição de conteúdo com acessibilidade nos formatos completos, né? E aí a gente está falando da audiodescrição, da língua de sinais, da legenda descritiva. Não existia case no mundo que pudesse nos dar um norte a respeito de como entregar esse conteúdo naquele momento. O Brasil, nesse caso, foi extremamente pioneiro, né? É um orgulho para nós, assim, o fato da gente chegar onde chegou e entregar hoje um conteúdo da maneira que é entregue para o consumidor, sem que existisse qualquer tipo de referência. Existia, sim, a legenda descritiva, né? Inclusive a Adobe, que é um grande fabricante de áudio e vídeo no mundo, né? Presente em quase todas as produções, já tinha a solução técnica para poder entregar a legenda descritiva, mas a gente não sabia nada a respeito de audiodescrição ou Libras, principalmente, que era o mais desafiador, porque dentro do modelo que foi criado, você tinha que entregar essa solução à parte, não era uma solução integrada ao conteúdo disponível na tela para todos, né? Tinha que ser uma solução individual. Não era, então, foi bem complexo. A gente desenvolveu uma série de modelos, mas o mais difícil era que o mundo entendesse que o Brasil estava sendo pioneiro em uma tecnologia que deveria ser adotada por todos. Porque quando a gente fala de distribuição de conteúdo, a gente não está falando só de filmes nacionais, de empresas independentes ou produtoras nacionais. A gente está falando de grandes estúdios, a gente está falando de empresas que preferem ter o controle total sobre o seu conteúdo, e a acessibilidade naquele momento criava uma total independência, né? E uma fragilidade do conteúdo em relação aos produtores internacionais. Então, o processo de homologação foi árduo, difícil de chegar a uma conclusão onde os estúdios, principalmente, aceitassem e se sentissem seguros com relação ao conteúdo. E mais do que isso, né? Chegar a um modelo que em toda parte do mundo pudesse se oferecer a mesma coisa. Então o processo foi árduo, mas eu acho que a gente hoje tem aí realmente uma solução que tem funcionado. Desde 2017, todos os conteúdos disponíveis nos cinemas, a partir de um lançamento, a partir de 20 salas, né? Ou seja, tira aqueles microfilmes, mas a partir de 20 salas é obrigatório a produção do conteúdo acessível completo. E a gente tem esse conteúdo. Então, hoje, um parque, se não chegou realmente todos os filmes nessa condição, é por falta de... Porque aí a gente está falando de produção de conteúdo e está falando de na tela, que aí é uma outra parte, né, que é a parte de técnica, de
do exibidor para o consumidor. Mas a parte de conteúdo foi praticamente todos os filmes desde 2017 a gente tem já bem interessante, grande mesmo. E a minha participação dentro da acessibilidade foi mais ou menos essa, poder participar exatamente desse processo e eu posso poder dividir aqui com vocês hoje em que pé que a gente está. Tá joia. Obrigada, Ronaldo. Imagina. Na verdade, também eu tinha te pedido, a gente está tentando fazer essa mesa acessível, nós temos 2 intérpretes Sim, de Libras, sim. então que você também se descrevesse. Eu sou o Ronaldo, eu tenho 1,78 m, cabelos castanhos escuros, aonde ainda tem, uma barba rala, estou vestido uma camiseta preta, de mangas curtas, gola V, calça jeans e um sapatênis preto. Obrigada. Bom, eu vou passar agora a palavra para Evelyn. A Maria estava falando da tentativa, né, de acessar o conteúdo audiovisual e aí mencionou a audiodescrição. E enquanto ela falava, eu me lembrei ali da nossa rapidíssima conversa em que você dizia que a sua origem é o jornalismo e que, começando a trabalhar com podcast, você teve que passar a buscar na fala dos entrevistados, das pessoas que você ouvia, cenas. Então, acho que você pode trazer muito para a gente, Evelyn, essa busca, né, de descrever aquilo que pode ser imagem, né? Porque a própria audiodescrição no cinema tem um caminho muito longo a percorrer e talvez o podcast tenha muito a ensinar para quem vai fazer a audiodescrição. Obrigada, Ana. É muito interessante porque a minha origem é do jornalismo, então o meu texto ele é um texto jornalístico. Eu sempre trabalhei em áudio, mas a gente que trabalha com jornalismo sabe que o nosso texto ele é um pouco duro, um pouco seco, um pouco objetivo demais às vezes, e a gente esquece de torná-lo acessível para as pessoas, mesmo no rádio, né? O rádio, que é o meio original do áudio, por questões comerciais e questão de formato das nossas rádios all news, que são muito engessadas comercialmente, porque elas dependem de publicidade, acaba não sendo um espaço tão acolhedor para se fazer reportagem em profundidade, reportagem em que a gente possa trazer as informações de uma maneira mais acessível para que pessoas com deficiência possam consumir. Porque a gente pensa que, poxa, áudio, da nossa cabeça, às vezes um pouco despreparada ou um pouco sem conhecimento, a gente pensa, poxa, mas já é acessível, né? Mas não é acessível. Existem pessoas que são surdas, pessoas que têm outros tipos de deficiência auditiva ou deficiências que, às vezes, alguma hipersensibilidade ao áudio, algum outro tipo de deficiência em que o áudio não é a melhor maneira de se consumir informação. E a gente, às vezes, como jornalista, peca um pouco nisso. E aí, quando eu entrei para o meio de podcast e comecei a escrever roteiros de podcast, eu achei que eu não sabia fazer o que eu fazia até então. Porque é uma outra experiência. A gente precisa reaprender a se colocar no lugar do outro e olhar com o olhar do outro e criar cenas, pensar imageticamente e não sonoramente somente, né? De criar ambientes imersivos para que as pessoas consigam se colocar naquela cena, consigam sentir aquela cena, entender onde elas estão, ecos, reverberações. Estou aqui falando numa sala, provavelmente vai ter um eco, vai ter uma reverberação. Eu vou incorporar isso no meu roteiro, no meu podcast, para que as pessoas consigam ter a sensação da ambiência que é estar aqui e ter esse som reverberando para conseguir entender mais ou menos qual é o tamanho da sala, quantas pessoas tem aqui. E isso foi um desafio muito grande para a Novelo também. Quando a Novelo começou, em 2019, a gente tinha 3 podcasts só, que era o Foro de Teresina, o Maria Vai com as Outras, que era um podcast de discutir a situação de mulher e mercado de trabalho, e o 451 MHz, que era um podcast da revista 451, fazendo resenhas de livros em lançamento. E eram 3 podcasts de entrevista. Então, eles não tinham muita possibilidade de explorar
a narrativa. E aí, a partir de 2019, a Novelo começa a trabalhar com podcasts narrativos, que são esses de contação de história, que a gente chama, né, que tem um roteiro estruturado, pensado, com início, meio, fim, viradas. A gente, inclusive, trabalha nesses podcasts com roteiristas de cinema, roteiristas de séries de ficção de TV, porque eles aqui nos ajudam a sair, às vezes, dessa linguagem jornalística engessada e nos ajudam a criar imagens, pensar cenas. Então, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente pensa a cena que aquela pessoa está nos mostrando, a cena em que eu encontro aquela pessoa, a cena que eu quero fazer com que o meu ouvinte se coloque dentro. E aí tem uma experiência muito legal com a Maria, até, que a gente tem um podcast semanal na Novelo, que é o Rádio Novelo Apresenta, que a gente tenta toda semana contar histórias que a gente brinca, são histórias que você não sabia que precisava ouvir. São histórias que a gente nem... São casos ou causos ou alguns personagens que contam histórias interessantes. E a gente fez um episódio do Rádio Novelo Apresenta que eu já falei para a Maria, já falei para outras pessoas, não é rasgação de seda, é verdade. Eu acho que é a produção, o produto de áudio mais bonito que a gente já fez até hoje. Porque a gente conta, depois eu até queria me metendo um pouquinho, se a Maria puder contar, acho que a experiência dela fazendo esse projeto foi legal. Ela conta, né, o encontro dela com o café, como é que foi a adaptação dos dois, e conta um pouco como ela ficou cega, como é que foi a readaptação ao mundo. E a Maria é uma exímia contadora de histórias, e ela nos coloca numa situação, nesse episódio, quem quiser ouvir, chama Maria e Café, é só buscar no site da Rádio Novelo. Acho que é o 3º ou o 4º episódio, é mais antigo. E a Maria consegue nos colocar na cena de uma maneira que a gente, que enxerga e que às vezes não pensa, não consegue se colocar no lugar de uma pessoa que não enxerga como nós, ela nos coloca num lugar de pensar e falar, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Como é que isso nunca passou pela minha cabeça? Né? E então, e até o processo de trabalho junto com a Maria foi interessante, porque eu lembro que eu perguntei para a Flora Thomson-DeVoe, que é a nossa diretora de pesquisa, que a gente tem tentado, em todos os podcasts da Novelo, fazer um trabalho de direção de narração. Né? Então, porque a gente quer tornar a narração mais acessível, a gente não quer que pareça uma leitura, a gente quer que pareça uma conversa. Porque o tom da voz, a nuance da voz, as subidas e as descidas na nossa voz, elas dizem muita coisa. Né? É diferente você ler um texto e você contar uma história. Então, a gente está tentando contar uma história. E aí eu lembro que eu perguntei para a Flora, eu falei, nossa, como é que foi? Como é que vocês fizeram? Porque a Maria precisava ler o texto, né? Precisava interpretar, mas ela precisava ter o roteiro na frente dela. Como é que foi? Aí depois eu vou deixar a Maria contar para vocês, porque foi um processo muito de aprendizado nosso também, né? E na Novelo, o que a gente vem tentando fazer, a gente sabe que ainda é muito pouco, mas a gente vem tentando sempre trabalhar numa melhoria da nossa linguagem, torná-la mais acessível, trabalhar as cenas de maneira descritiva, trazendo reflexões para as pessoas. E uma coisa que a gente tem feito é disponibilizar nos nossos podcasts originais a transcrição do áudio, em todos eles. Então, no site da Rádio Novelo, nos nossos originais, é possível encontrar a transcrição do Praia dos Ossos, do Tempo Quente, que é um podcast sobre catástrofe climática, do... Qual mais, gente? Agora me perdi. Tempo Quente, o Praia dos Ossos, o Crime e Castigo, e, mais recentemente, do Projeto Querino, que, além de ter a transcrição, houve um trabalho para fazer também a adaptação do áudio dos episódios para Libras, para a linguagem brasileira de sinais. Então, no YouTube, é possível encontrar o Projeto Querino em Libras também. A gente sabe que ainda é muito pouco, que a gente precisa pensar ainda mais fora da caixa e tentar encontrar soluções para tornar acessível, mas a gente entende que, às vezes, a transcrição é uma coisa muito simples, né? Que a Marcela estava falando antes. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão absurda, é uma coisa muito simples disponibilizar a transcrição do áudio, não só para pessoas que não ouvem, mas, às vezes, tem pessoas que não conseguem assimilar muito bem a informação em áudio, não é a praia da pessoa o áudio, ou tem alguma hipersensibilidade ao som. E a transcrição do roteiro permite que ela entenda melhor a história, né? Na linguagem do áudio. Então,
A gente está tentando, se adaptando, aprendendo, mas acho que o podcast também, agora fazendo um gancho com o jornalismo, né? Que a gente, às vezes, como jornalista, fecha um pouco os olhos assim para as coisas e fica no modo automático. Eu acho que o podcast é uma grande oportunidade para a gente fazer jornalismo em profundidade, né? Tentar driblar um pouco esse meio comum, tradicional, né, das rádios brasileiras, que infelizmente não tem espaço, de fato, né? A gente não tem uma tradição de rádio pública forte como nos outros países, como Inglaterra, Estados Unidos, que o podcast surgiu a partir das rádios públicas, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles começaram primeiro no rádio e depois partiram para o formato podcast, que são rádios públicas que não dependem tanto da publicidade, então elas têm um espaço imenso para veiculação de informação, que infelizmente não acontece no Brasil. Temos rádios públicas, sim. A gente até está com uma experiência muito legal na Rádio Inconfidência, que é uma rádio de Minas Gerais, rádio do governo de Minas, que está exibindo podcasts também agora, no horário 9h da noite, AM, ainda existem rádios AM, transmitindo podcast. Então, eu acho que o podcast é uma grande oportunidade para a gente fazer jornalismo em profundidade, com qualidade e pensando nessas adaptações, assim. Obrigada a você, Evelyn. E eu passo a palavra para a Maria, para que ela comente o que a Evelyn sugeriu e que todos queremos escutar. Sim. Poxa, muito... Eu fui escutar esse episódio outro dia e é muito estranho ouvir, assim, porque é o que a Evelyn falou, você tem... O áudio ele tem uma profundidade tão grande que você percebe o tom de voz da pessoa, o que está acontecendo por trás, como que a pessoa está... enfim, eu que estava, no caso, gravando, eu sei tipo, como que eu estava fisicamente e tal. E é muito esquisito ver como que eu estava nervosa para pegar o café. E como que, sei lá, acho que a minha voz foi mudando também ao longo do episódio. Mas só que esse episódio ele tem meio duas gravações de natureza diferente. Assim. Tem um ensaio que eu escrevi e que daí depois eu gravei com a Flora Thompson DeVoe fazendo uma interpretação simultânea, que, enfim, tinha o texto e tal, e daí a Flora ela ia falando frase por frase, e daí eu ia repetindo, e ela ia fazendo meio essa montagem de como que poderia ser um desenho sonoro da fala que fosse interessante, assim. Então, eu me lembro até horas que ela falava, tipo, agora você tem que, tipo, sabe, esse é um momento que as pessoas não podem imaginar, então você tem que falar um pouco mais lento, você tem que... Sabe, ela já ia pensando no resultado do que o ouvinte iria, enfim, ter com a história e tudo mais, e na direção que ela estava fazendo para eu poder ler um texto, que é uma coisa que eu absolutamente não consigo fazer, mas de uma forma que fosse interessante de ouvir. E daí as outras gravações foram um diário que eu fiz, de fato. O convite para gravar esse podcast veio antes de eu pegar o café. Tem, sei lá, zilhões e zilhões de gravações que eu coloquei num drive, que depois elas tiveram que montar e ver, recortar e tudo mais, e ver quais eram as partes mais interessantes, e fizeram roteiro, a gente conversou e tudo mais. Mas só que isso também intermediou muito a minha experiência de adaptação com o cão-guia, porque você ter qualquer processo de reabilitação assim é muito muito transformador, muito exaustivo, uma enxurrada de informação, e ao invés de só tipo, beleza, tudo bem, não consigo fazer mais nada, estou aqui pensando sobre como que eu posso me orientar, é muito mais cansativo do que parece, assim, pegar um cão-guia, passar 2 semanas e fazendo aula de andar e se localizar. Só que além disso tudo, eu também tipo, beleza, acabava o dia, chegava no meu quarto, ligava o gravador e ficava tipo, oi, Flora, então hoje aconteceu isso e aquilo e tal. E isso foi uma super coisa incrível, tipo, para eu poder processar o que estava acontecendo, para eu poder assimilar todas as coisas que eu não conhecia sobre orientação e sobre cegueira e sobre o que eu estava sentindo, assim. Mas só que eu mandei depois esse episódio para vários amigos deficientes e para vários grupos de usuários de cão-guia. E daí muitas pessoas falaram, tipo, cara, pô, que incrível que você tem isso registrado, que bom que você que você pôde ter todo esse material, assim, porque é uma coisa tão transformadora você ter um cão-guia, que eu tenho meio, sabe, um elo entre minha vida antiga e minha vida atual é o podcast da
da radionovela que eu consigo ver. Tipo, tá tudo bem. Então, é assim que eu cheguei até aqui. Beleza. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta, mas também já dizer que a gente vai ter tempo para perguntas da plateia. Acho que numa mesa como essa não tem o menor sentido, né? A conversa ficar só aqui entre a gente. E aí eu fico pensando o que une, né, de todos nós aqui, e qual que é esse sentido da acessibilidade, né? E ele tem desde um sentido mais prático e técnico e desafiante até um sentido mais poético, e talvez, na verdade, a saída ideal é que esses sentidos se encontrassem, né? Porque também não adianta apenas você ter a acessibilidade para o cumprimento da lei, porque, na verdade, a gente vê pela experiência da Maria também que talvez ela não vá sequer cumprir a função que a lei se propõe, né? Dependendo da qualidade da audiodescrição. Então, queria que cada um de vocês falasse para a gente assim, o que vocês imaginam serem os maiores potenciais ou potencialidades da acessibilidade, né? O que a gente pode ganhar com isso, para além de cumprir a lei, que é descobrir novas formas de acessar, novas formas de se comunicar, porque o rádio nunca aprendeu a descrever, né? Eu fui repórter de rádio. Quando eu entrava de um determinado lugar, eu deveria ter descrito aquele lugar para as pessoas que estavam me ouvindo lá em 1993. Então, sobre essas potencialidades, mas também aí, com certeza, né, o Ronaldo como distribuidor de filmes, claro, sobre o que cada um tem entendido como os entraves, o que é mais difícil, onde a gente ainda não consegue chegar. Quer começar, Marcela? Bom, eu acho que a gente tem muitas coisas, né, para falar nesse meio do caminho. Eu diria que o grande entrave é a falta de comunicação e de informação, né? Acho que, como o Ronaldo trouxe, vai ter que fazer. Como? Não faço a menor ideia. E eu acho que esse começo mais atribulado em relação à definição de caminhos e possibilidades fez com que o mercado cinematográfico e do audiovisual, no geral, pegasse até uma birra do tema, né? Assim, eu me lembro que eu fui para Campos em maio e todo mundo me falava: puxa, Má, você vai falar de acessibilidade, as pessoas não vão te receber muito bem, está todo mundo um pouco traumatizado, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio, assim, é trazer luz para o tema. Eu acho que esse é o grande, apesar do grande entrave, né, a falta de informação, a gente precisa falar sobre isso. Era uma preocupação, né, da Renata ter filmes acessíveis aqui na mostra. A gente está com mais de 20 títulos acessíveis. Isso é um ganho, né, muito legal, super importante. É um começo, é um plantar de sementes. A gente tem muitos desafios, né? Eu vou citar um desafio mais prático. Você imagina que o produtor ele produz a acessibilidade porque ele tem que entregar, né? Sendo lançado em 20 salas ou com recursos. Esse conteúdo produzido, a acessibilidade, ao invés de ela acompanhar o produto, para cada janela de exibição, ela vai precisar de um arquivo específico para aquilo. Então, assim, se a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso e entender os elos dessa cadeia, né? Vamos produzir uma única vez a acessibilidade e botar no aplicativo que seja, e eu vou conseguir assistir no cinema, quando ele vai para Netflix, para qualquer plataforma. Então, acho que esse é um ponto importante. E eu queria aproveitar e só contar uma história muito rápida, falando um pouco de como a gente precisa olhar para a cadeia como um todo.
Eu recebi um telefonema meses atrás de uma pessoa me falando: Marcela, eu perdi a visão recente, faz 5 anos, 2, agora não me lembro, e nunca mais eu fui ao cinema depois disso, né? E eu queria entender um pouco melhor como o Mobload funciona e tal. E eu falei, bom, é muito simples, você vai baixar, acessar a loja, baixar, escolher o filme, escolher a acessibilidade, quando você for ao cinema, ele vai sincronizar automaticamente, né? Porque sincroniza com o áudio do filme. E ela me falou, muito legal, como é que eu compro o ingresso? E eu falei, hã? E ela falou, eu esbarro em 2 lugares. Eu esbarro na parte de, eu não sou um robô, então, né? Escolha as imagens com a faixa de pedestre. E uma ainda mais grave, na verdade, que é o mapa de assentos. Ela não visualiza o mapa de assentos, ela não sabe onde está a tela e nem nada disso. E aí essa conversa, tá aí a importância, na verdade, da troca e de discussões como essa, para a gente ir conversando com as pessoas que efetivamente usam e precisam da acessibilidade. Se a gente não trouxer essas pessoas para a discussão, de nada vai valer, né? Claro, a gente tem um instrumento da lei que é regulatório, mas a gente tem a nossa civilidade. A gente está falando de tornar conteúdos e coisas comuns nesse lugar, né? Então, acho que é um grande momento para a gente botar uma lente de aumento nisso, tirar essa impressão de é muito difícil, muito chato, não quero fazer, e ter um olhar um pouco mais receptivo e amoroso. Assim. Acho que, não sei se o Ronaldo compartilha aí desses desafios, mas imagino que sim. Compartilho e, assim, durante todos esses anos eu presenciei coisas assim horrorosas nesse sentido, sabe? A gente não tem apesar de hoje ter tecnicamente recursos, mas eles não são suficientes, como você disse, para que a pessoa tenha o conjunto como um todo, a experiência cinema como um todo, de uma forma adequada, porque existe a falta do serviço, né? Não adianta você só ter a tecnologia e não ter o serviço agregado a isso, né? Hoje, então, a gente tem uma situação pior ainda, porque pós-pandemia, as salas de cinema, vou colocar aqui dentro do universo cinema, né? Mas dentro da sala de cinema você não tem mais nem a figura do atendente. Tudo é online, tudo é digital, né? Não existe mais aquela pessoa que fazia realmente a venda do ingresso ou que tá ali para te escutar, né? Para entender o que você precisa. Não existe mais isso. Hoje é totalmente mecânico o negócio. Então dificultou mais ainda. Então esse processo não aconteceu, não fechou esse ciclo ainda, porque as pessoas não entendem isso hoje, não entendem a dimensão da formação desse público, né? O que é possível trazer, agregando ao modelo de negócios, um público que realmente justifique esse investimento. Essa que é a questão. É simples, básico assim, é conta, é número. Vou ter que me preparar, eu vou ter que treinar atendente, já tem um turnover super alto, então vou ter que ter um treinamento contínuo, porque essas pessoas ficam pouquíssimo tempo nessa área de trabalho, é muito difícil. Eu tenho que ter aqui todo um ecossistema voltado para atender, às vezes, uma pessoa, 2 pessoas, ou sabe-se se vão realmente aparecer. Então, ninguém nunca acreditou na formação de público. Ninguém nunca entendeu que acesso com a audiodescrição ou com os 3 recursos pudesse realmente agregar, como há décadas e décadas e décadas atrás, a dublagem agregou. Na verdade, era um acesso também, era uma acessibilidade para muita gente que não tinha condição de acompanhar ou de ter a leitura como um entendimento do que estava ocorrendo no filme. A dublagem chegou para agregar um público novo dentro do audiovisual. Só que esses 3 novos recursos, que na verdade não são nem 3, são 4, né? Porque hoje o aplicativo ele atende a audiodescrição, a língua de sinais e legenda descritiva, mas ele também tem um áudio como fala? Esqueci o termo agora. Na verdade, não é para o deficiente visual,
mas é para quem tem a perda de audição. Ou seja, o povo brasileiro, hoje, pelos dados do IBGE, é um povo que envelhece rapidamente. A gente hoje, talvez todos aqui, uma hora precisem de uma audioassistência. Desculpa, audioassistência. Porque você tem uma forma de equalizar diferentemente o teu áudio do conteúdo, onde você alivia toda a parte de ME, música e efeito, e privilegia o diálogo. Facilita, ajuda, dá mais entendimento para um outro universo de pessoas que a gente não estava nem considerando dentro do modelo original da acessibilidade. Quer dizer, então, tudo é acesso, é formação de público, é dar oportunidade para um número maior de pessoas poderem curtir e ter essa experiência do cinema, né? Só que enquanto as pessoas não entenderem que isso também, de uma maneira criativa, você pode resolver financeiramente a questão, a gente vai ficar patinando. Hoje o cinema ele tem patrocínio, ele tem empresas que compram espaço de tela, ele tem uma série de empresas agregadas, parceiras na venda do internet. Ou seja, não é só o CNPJ que tem conteúdo. A gente está falando de uma gama de empresas gigantescas que poderiam já ter abraçado a causa e falar assim, não, o Itaú, por exemplo, né, Itaú um patrocínio gigante para um número de X de salas, poderia já ter proporcionado esse serviço que eu falei no início, para que as pessoas pudessem se sentir mais acolhidas e dispostas a sair de casa, mas sabendo que aí elas vão ser e ter todo o recurso necessário, e não só a parte técnica dentro, efetivamente, da sala. Hoje a gente tem agências que movem o mercado de exibição, cuidam da mídia de tela, mas nunca tem sido para nenhuma empresa que compra esse espaço a acessibilidade como um produto a mais. Hoje, a gente, depois de anos e anos e anos, a gente não vê na abertura inicial de um filme, onde você tem lá toda a sua advertência, que não pode fumar, que não pode isso, que não pode aquilo, onde está a saída de emergência, onde está isso, onde está o instituto, a brigada de incêndio. Mas ninguém nunca falou que aquela sala está preparada para cursos de acessibilidade assim, 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 assado. Por quê? Porque isso forma o público, isso vai disseminando a informação, vai passando para frente. Né? A pessoa que realmente não está motivada, porque tem uma condição especial, que necessita, né, de um suporte para poder chegar até lá, ela não vai ter acesso à informação de que a sala está com recursos, porque ela não foi até lá. Mas se outras pessoas estão vendo, né, estão sendo impactadas com a informação, essa informação é disseminada. E aí você começa a formar O que está faltando é um pouco mais de apoio de uma maneira geral, onde as pessoas entendam a necessidade e comecem a realmente trabalhar o produto para que as pessoas venham às salas, não para que elas se afastem. Eu cheguei a ver casos assim de implementar os recursos dentro da sala, mas as pessoas falavam assim, olha, eu vou deixar aqui bem quietinho, mas não vou falar nada, porque é muito difícil atender, é muito trabalhoso, a gente não sabe. Mas é um preconceito, né? É um não saber. É o preconceito associado a um custo e a falta de expectativa de que aquilo realmente vai trazer algum resultado. E a falta de vergonha na cara, tipo, pelo amor de Deus. Falta de vergonha na cara também. Eu acho que, além disso, acho que as únicas pessoas que acham chato falar sobre acessibilidade são as pessoas que não são deficientes e não têm a menor ideia do que fazer, porque nós, deficientes, e vocês, pessoas envolvidas, cara, deficiente é a coisa mais legal do planeta Terra. Tipo, a gente sabe, cada um de nós nos deparamos com situações nas quais a gente não tinha a menor ideia do que fazer, e num mundo zero adaptado. E você tem que pensar em um monte de soluções criativas para poder lidar com, sabe? E criativas e interessantes, sabe? Tipo, tem uma coisa engraçada que é os novos estudos de deficiência que
estão sendo desenvolvidos a partir da teoria queer, eles chamam estudos de cripistemologia ou estudos DEF aqui no Brasil. E daí o que eles fizeram foi que eles pegaram a palavra crippled em inglês e daí eles alejaram a palavra crippled e ficou só creep. E aqui em português eles pegaram a palavra deficiente e alejaram a palavra deficiente para ficar só def. Então você usa um procedimento de deficiência para poder potencializar e criar uma outra forma de se descrever que não tem em si essa noção de eficiência e de produtividade, não sei o que lá. E daí você tem uma polissemia em inglês com isso, que aqui creep também significa aterrorizante ou perturbador. E acho que tem muita gente que ainda está nesse estágio de que se depara com a deficiência e fica totalmente aterrorizado. Só que se lidar com uma coisa perturbadora é muito bom, na real, porque você tem que se mexer, você tem que fazer outras coisas, você tem que criar outras soluções, assim. Então acho que sobre as pessoas sempre falam, tipo, vocês precisam enxergar o quanto é importante, sabe? Eu não preciso enxergar nada. Eu acho que vocês precisam se abrir, sabe? Sair dessa questão da visão para, tipo, se abrir para lidar com soluções e que ninguém conhece. E é isso. E eu também tenho super essa experiência que volta e meia acham que eu sou um robô no site de compra de coisa e tal. É difícil, né? A gente se dá conta. Eu acho que, nossa, isso que a Maria falou da gente, a partir da dificuldade, a gente criar soluções, acho que a gente se depara muito com isso, assim, né? E eu acho que o desafio, não só para a produção em podcast, mas eu acho que no jornalismo, de uma maneira geral, nas empresas, é trazer pessoas com deficiência para trabalhar com a gente. A gente vê pouquíssimas pessoas com deficiência trabalhando em redação. Eu acho que em toda a minha carreira eu me deparei com uma pessoa, passei por 4 redações, me deparei com uma pessoa. E a gente perde muito, porque a gente enriquece muito, a gente aprende muito, né? O que eu falei, ouvindo o episódio da Maria e do café, que eu falei, nossa, como é que eu nunca pensei nisso? A partir desse episódio da Maria e do café, e de ouvindo ela descrevendo as coisas, eu comecei a ver o mundo de uma outra maneira. Eu, na minha condição de uma pessoa que enxerga, entender o mundo de uma outra maneira, né? Perceber as coisas de uma outra maneira e eu me colocar numa situação de começar a perceber coisas simples do dia a dia. Eu vou no supermercado, poxa, no supermercado que eu vou do lado da minha casa, cadeirante não entra. É impossível que um cadeirante entre no supermercado porque os corredores são pequenos, está sempre cheíssimo de gente. No metrô que eu pego, ele não entra, porque tem uma escadaria imensa para descer. Então, são coisas que a gente vai começando a reparar no dia a dia e que a gente vai trazendo para o nosso trabalho. Tem acho que até está aqui na mostra esse filme, que é um filme chamado A Sexibilidade. Incrível esse filme. Muito legal. Então, a gente fez um trabalho com o diretor do filme que, novamente, né, histórias que a gente ouve e que a gente não para pensar. Ele conta uma história, ele fez um filme para falar sobre a sexualidade, né, das pessoas com deficiência. E ele fala sobre esse tabu que né, essa invisibilização da sexualidade das pessoas com deficiência. E aí ele conta diversos casos, né? E ele conta uma história muito cômica agora, anos depois, que aconteceu com ele, e a gente retrata isso também no episódio do Rádio Novelo Apresenta, que ele conta a tentativa dele, ele é cadeirante, ficou cadeirante depois de um acidente, né? E aí ele conta a tentativa dele de ir num motel com uma namorada. E ele não consegue ir num motel com uma namorada. Ele não tem nenhum motel. Na época que ele conta a história, se passou em 2003, eu acho. Então não tinha. Os motéis estacionava o carro, né, numa lateral, tinha que subir uma escada para acessar o quarto. E aí ele foi nos 3, 4 motéis no Rio de Janeiro e nenhum tinha possibilidade. Aí no último ele encontrou um motel com um elevador do lado da garagem do carro. Ele pensou, maravilha, é nesse aqui que a gente vai. Quando sobem no elevador, chegam no quarto, no hall de entrada do quarto, tem uma mesa chumbada no chão que não impede a passagem da cadeira de rodas. E aí ele encontra uma solução. Bom, então, beleza, né? A namorada dele que estava com ele ajuda ele a levantar, passa por cima da mesa, depois passa a cadeira por cima da mesa, beleza.
ele contando, hoje em dia ele já está muito tranquilo com essa história, é engraçado, mas são coisas que a gente não para pensar, né, em coisas simples da vida. Então, eu acho que o nosso desafio é trazer essas pessoas para junto da gente, para trabalhar com a gente, para nos ajudar a ver as coisas de uma outra maneira, ouvir as coisas de uma outra maneira, sentir as coisas de uma outra maneira, de modo que a gente possa transmitir para as pessoas isso e abrir os olhos, simplesmente abrir os olhos. Eu acho que é um grande clique, assim, né, que nem a Marcela falou. Ouvir essas pessoas, ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Não é difícil, não é complicado, não é custoso. É conversar. E a gente aprende, a gente transmite isso para as outras pessoas e vai transformando isso. Acho que isso é o fundamental, assim, né? Obrigada. Vou fazer brevemente um relato também, antes de passar para a plateia. Eu tive acesso recentemente a alguns projetos ligados ao setor audiovisual e eles tinham que prever recursos para acessibilidade. Então, era obrigatório que uma parte do orçamento fosse destinada à acessibilidade. E passava pela questão da formação. E, ouvindo vocês, era impossível não lembrar que esses projetos eles não incorporam os deficientes ao trabalho. Então, os recursos de acessibilidade é para colocar libras e audiodescrição. E alguns projetos que previam até, teremos vagas para deficientes. E aí a oficina é numa região, Higienópolis, e é para o deficiente ainda em situação de vulnerabilidade social. E aí você se pergunta como essa pessoa vai chegar a esse lugar. E aí acho que a única forma realmente é ouvir os deficientes, né? Bom, perguntas da plateia? Obrigada. Eu queria entender com vocês qual a diferença da adaptação de conteúdo do podcast e o que tradicionalmente as rádios comerciais fazem, né? E outra questão é como adaptar a tecnologia para a sala de aula. Eu estava aqui pensando, depois da sua descrição na sala de cinema, se uma professora dá aula expositiva dela com o microfone, seria possível fazer essa adaptação? Ou é muito cara? Bom, do podcast, da adaptação e tal, tem um caminho, né, para essa adaptação acontecer. Acho que a gente precisa acabar pensando o processo todo. Agora até me fugiu como eu responderia a sua pergunta e tal. Evelyn, me ajuda falando do podcast que eu vou... Falo. Bom, eu acho que a gente estava... Até a Ana comentou de como o rádio ele perde essa grande oportunidade de ser um veículo descritivo, né? Mas é aquilo que eu falei, a gente vive num modelo comercial de rádio comercial, de notícia no Brasil, que infelizmente acaba engessando um pouco, né? É muito dependente da publicidade e o esquema de comerciais e das rádios com suas afiliadas em diversas cidades do país acaba impedindo que isso aconteça. Mas a diferença e a adaptação, né, de um conteúdo jornalístico para rádio, para podcast, eu acho que fundamentalmente é essa possibilidade da gente trabalhar com profundidade um tema, né? Hoje em dia, se a gente pensar, eu lembro quando eu era repórter de rádio, quando meu chefe dizia assim, nossa, você vai fazer uma matéria especial, você vai ter muito tempo, você vai ter 4 minutos no ar. E eu pensava assim, meu Deus, eu tenho 4 minutos, caraca, é muita coisa. Mas o que eu falo em 4 minutos? Né? Como é que eu vou falar sobre qualquer coisa em profundidade em 4 minutos, gente? Eu vou ouvir uma pessoa, 2 pessoas, escrever meia dúzia de palavras. Então, o podcast ele traz essa nova possibilidade, assim, da gente fazer jornalismo com profundidade, ouvindo diversas fontes e trazendo informações que não são palavras, não são ditas, né? Que é isso. O ambiente onde a gente está,
como a gente descreve esse lugar, como a gente traz essas pessoas para dentro, qual é o caminho que a gente percorre, o envolvimento pessoal do próprio jornalista com aquela história, né? O que me levou a contar essa história, por que eu quis contar essa história, né? No caso da Maria, por exemplo, veio de uma experiência pessoal que ela contou. E é jornalismo, né? É jornalístico esse episódio contando essa adaptação com o café, porque ele fala da realidade brasileira, da falta de adaptação dos espaços públicos, da falta de conscientização das pessoas, da falta de um olhar preocupado com o outro. Então, como fazer a adaptação do rádio para o podcast, eu acho que a gente precisa primeiro passar por uma mudança desse sistema dentro das redações, né, que nos ofereçam um espaço maior, talvez usar esse espaço do online, que não é necessariamente o espaço do on-air, né, do ar, que é engessado pelo comercial, usar esse espaço da internet para expandir a reportagem de áudio, por que não, né? Já que o espaço da internet ele é infinito. Então, se aquela matéria que eu coloquei no ar com 2 minutos, por que eu não posso fazer uma versão expandida dela, com 15 minutos, um mini documentário, explicando aquilo, falando daquilo, e colocando a transcrição daquilo, né? E falando no ar daquilo. Do tipo, olha, gente, fiz isso, mas lá no site da Rádio Cacimbinhas tem a transcrição do áudio, tem mais informações, vocês podem acessar uma visão mais aprofundada. Então, acho que tem que partir disso, assim. Mas, novamente, a gente precisa ter pessoas que nos abram os olhos para isso, né? Então, a gente precisa ter essas pessoas dentro da redação, que nos digam, gente, por que a gente não faz isso, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi, se eu só viajei. Sobre a sua pergunta, era sobre adaptação em sala de aula para pessoas cegas ou para pessoas surdas? Deficiência visual. Cara, eu acho que tem muitas coisas envolvidas, assim, pelo menos na minha experiência. Acho que depende muito da matéria mesmo. Principalmente da divisão se é, tipo, humanas ou exatas. Porque acho que a adaptação de exatas para deficientes visuais é muito mais complicada. Porque tem uma coisa meio, tipo, de visualização, de geometria, de modelo e tal. E daí acho que é muito triste que ainda é caso a caso, mas só que, pelo menos na minha experiência, não tem nenhum tipo de padrão que os professores aprenderam para poder lidar com esse tipo de situação em sala de aula. Mas só que tem, óbvio, sei lá, soluções que cada professor e cada escola vai experimentando, assim. Eu acho que é por aí mesmo, né? Não adianta, por exemplo, para a pessoa cega, o professor está simplesmente com o microfone, né? Acho que tem até um episódio na Rádio Novelo que fala sobre a adaptação de um cálculo matemático, que é muito interessante, né? Porque é isso, preciso descrever. Então, a depender do conteúdo, a adaptação vai ser feita de uma maneira, né? E até aproveitando de falar um pouco sobre divulgação, né? Porque acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu produzi um material extra muito legal e você pode acessar ele no site dessa maneira. Hoje, os filmes eles já são acessíveis, eles já estão na sala de cinema, mas ninguém sabe. Então, a gente precisa falar com o público que vai ao cinema que essa é uma realidade que existe hoje, para que todo mundo tome contato, né? Conhecimento. O aplicativo ele é uma segunda tela. Então, você imagina, você vai ao cinema, você não sabe que isso é permitido, que existe um aplicativo de acessibilidade e tem uma pessoa com o celular ligado na frente dela o tempo todo, durante toda a sessão. Você sabe que isso é um recurso de acessibilidade para aquela pessoa? Não, você não sabe. Então, eu acho que a gente precisa divulgar, né? Hoje a gente precisa de um esforço das salas de cinema, dos exibidores. Por isso que eu falo da gente tirar o medo. A gente precisa tirar a acessibilidade como esse monstro. Tira isso, que vai ser muito mais fácil. O processo vai ser muito mais fácil. A cadeia toda vai se beneficiar, com certeza. Cara, outra coisa que, enfim, também, já que a gente está aqui, todo mundo tal, eu acho a solução que tem hoje em dia para audiodescrição de filme estrangeiro muito ruim, porque eu tava tendo o Festival do Rio, não sei o quê, e daí volta e meia, sei lá, eu me esqueço que eu
sou cega e que eu preciso de adaptações especiais para fazer coisas que todo mundo precisa. E daí eu fui ver o filme do Paul Preciado que estava tendo. Cheguei na sala e daí eu fiquei tipo, pô, caraca, é verdade, eu não falo francês, eu não consigo ler a legenda. E daí eu fui botar a audiodescrição e daí era tipo... Acho que nesse filme nem aconteceu isso. Foi num outro filme que eu fui ver também, que era uma língua que eu não falava. E a solução era, tipo, colocar a versão em dublado no meu ouvido. Tipo, então eu tinha que ouvir de um lado o áudio original e no outro lado, tipo, a versão dublada. Isso é muito ruim. Eu não tenho solução melhor também, mas eu... não sei. Por isso que a gente precisa ouvir, né? Acho que é isso. A gente precisa falar para conseguir chegar nesses caminhos. Não tem outra saída. Eu conheço uma experiência de educação inclusiva na rede municipal de ensino, São Paulo, uma escola na Vila Maria, que ela atende crianças com deficiência visual da pré-escola até o 9º ano. E toda a equipe dessa escola tem que se adequar. Quando os professores, diretores, coordenadores vão escolher essa escola, eles já sabem disso, né? Eu acho um projeto assim incrível, um projeto maravilhoso, porque ele dá conta da continuidade e com pessoas que escolheram fazer isso, né? Fora disso, a experiência de incluir um aluno com deficiência visual numa escola, entre aspas, regular, é dificílima. Eu queria até saber como é a experiência que vocês têm notícia de aluno no ensino fundamental e médio com esse tipo de adaptação. Cara, minha experiência foi horrível, assim. Mas eu tenho... Esse é um tópico muito sensível sobre... Não sensível, hoje em dia eu não acho mais sensível, mas assim, você tinha essas escolas especiais que elas tinham um conhecimento enorme para saber como lidar com pessoas cegas e pessoas surdas e tudo mais. Mas, por outro lado, elas agiam também como um mecanismo de exclusão. Você tinha pessoas cegas em um lugar e as crianças não deficientes em outro lugar. E daí você tem esse problema que quando uma criança cega vai para uma escola normal, ela não consegue aprender porque não tem nada acessível. Então, o que está acontecendo hoje em dia é que, pelo que eu entendo, né? Não sei, me corrija se eu estiver errado também, mas acabaram as escolas especiais, mas elas ainda existem a estrutura das escolas especiais, elas têm os mesmos professores, elas têm os recursos, só que pessoas não deficientes podem entrar também. Então você tem esses centros que já têm um baita conhecimento sobre como lidar, só que agora crianças cegas, deficientes, surdas, cadeirantes e tudo mais podem estar em todas as escolas. É que, na verdade, é um relato. Eu tenho um coletivo lá em Peruíbe, no Guaraú, e a gente, em parceria com outro coletivo, né, de audiodescrição, a gente produziu um curta totalmente audiodescrito, mas desde o roteiro. E eu achei que essa é uma coisa que, bom, a mesa foi muito boa, mas faltou falar. Essas pessoas têm que estar presentes na criação das obras em si, né? E aí esse filme nos levou para vários lugares, e aí, acho que uns 3 meses atrás, a gente fez uma exibição no GRAC, que gerou um outro problema. A gente descobriu que a solução com Libras e audiodescrição, algumas pessoas autistas tinham um problema de dupla linguagem, eu não sei o termo certo, né? Mas é muita informação para a pessoa acompanhar ali. Então, assim, quando a gente pensa em acessibilidade, lembrar que é sempre para muitas... É muito diverso, né? Tem muitos recursos de acessibilidade para diferentes problemas. E pensando também nas minhas colegas que fizeram o filme, a Lu que dirigiu, ela é professora de escola pública e ela tem que cuidar de diversas crianças com questões diferentes. Então, está muito concentrado esse problema, assim, nas poucas pessoas que estão dispostas a fazer, né? É isso. Muito legal. A gente está chegando ao fim, mas a pergunta que eu tinha, que é uma curiosidade, bate um pouco com o que você falou, que é da audiodescrição, que, na verdade, eu queria entender o que é, porque eu nunca ouvi. E aí fico pensando como é
num filme, você chegou a comentar, Marcela, algo disso, né? Quando tem muito diálogo, como se trabalha isso? Bom, audiodescrição é a descrição das cenas, das ações entre os diálogos. Né? Então, você imagina que você está assistindo um filme, tem 2 personagens conversando, um deles fica em silêncio, a câmera mostra uma porta com uma outra pessoa observando. A gente precisa descrever essa cena. Né? Eu preciso trazer esses recursos de audiodescrição. Só que, claramente, a gente tem uma questão técnica super importante. Imagina que você precisa trazer uma série de informações num espacinho deste tamanho. Né? Então, é um desafio o roteiro de audiodescrição, porque ele tem que fazer caber. A gente pode pensar em, de repente, ter versões estendidas do filme que contextualizem um pouco mais. Tem questões Falar muito... do trailer, né? Você imagina. Se num filme é difícil, um trailer, então, é quase impossível, né? Muito complicado. Então, bom, audiodescrição é isso. É um desafio técnico super... A gente ainda tem muitos desafios técnicos, né? Vez ou outra, Marcela, mas a pessoa vai com a segunda tela no cinema, ela vai ver Libras e ela vai ter que olhar o celular e olhar a tela. Bom, a gente ainda não tem nenhum recurso melhor do que esse, né? A gente, lógico, futuramente vamos evoluir um óculos que tenha a parte só apareça para aquela pessoa. Poxa, incrível. Né? A gente tem aí inteligência artificial evoluindo pra caramba, e tenho certeza que a gente precisa aproveitar toda essa novidade para usar em benefício mesmo, né? De tornar os conteúdos acessíveis. O óculos até tem, né? A gente tem já soluções em óculos, mas são recursos hoje extremamente caros, assim, são tecnologias utilizadas para grandes cirurgias complexas, esse tipo de coisa. Mas a tecnologia está aí e um dia ela vai acabar também tendo um custo que possa chegar nesse modelo de negócio. Não tem dúvida disso. Seria uma evolução. A segunda tela realmente é complexo demais. Às vezes a gente não tem condição, dependendo do filme, de acompanhar a legenda e mais o filme. Imagina tendo uma segunda tela, né? Existe sim uma dificuldade. Mas é o que a gente conseguiu hoje trazer para que, pelo menos nesse primeiro momento, pudesse oferecer os recursos, né? Maria, você já declarou que quando você ouvia os primeiros audiolivros, eles pareciam todos ter voz de robô. Como que é a audiodescrição nesse momento? Ela varia muito de qualidade também? Então, é diferente. Para livro a gente não fala de audiodescrição, mas a gente fala de performance ou de narração. Tem gente que, enfim, usa palavras diferentes para descrever essa leitura enfim, a experiência do audiolivro, você tem 2 leituras acontecendo ao mesmo tempo. Você tem a leitura do ator, que está enfim, no estúdio gravando, que pelo celular ele acompanha a leitura do ouvinte. Então, você tem a experiência do audiolivro como se o ator criasse imagens mentais, que é o que a Evelyn falou também, na cabeça da pessoa que está escutando o audiolivro. E acho que essa questão das vozes é a questão que interessa muito a gente na Supersônica e que a gente quer muito procurar. Como que ao adicionar essa outra camada, que é a voz, você pode impactar a interpretação, pode impactar a relação que a pessoa teria com esse livro de qualquer maneira. Tá ótimo. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Queria passar a palavra para cada um de vocês, para um tchau, uma palavrinha final. Vamos começar, então, pelo Ronaldo, que foi o... Bom, toda vez que eu falo a respeito do assunto, eu peço a colaboração de todos para que isso seja passado para frente, essas informações sejam passadas para frente, né? Porque se a gente ainda não tem um ecossistema da indústria funcionando como nós gostaríamos, é importante que as pessoas comentem que o recurso existe, que a tecnologia está disponível, e hoje você pode baixar o conteúdo previamente em casa,
antes de ir para o cinema, faz o reconhecimento na sala e você já vai ter o acesso, né? Cobre do local, que tenha um auxílio, que tenha um serviço. Eu acho que cada um de nós aqui, a gente pode contribuir, né? É aquela história de não ficar só esperando que tudo aconteça, uma mágica, e um dia para o outro tudo esteja resolvido. Eu acho que cabe a nós também, que temos informação a respeito do assunto, cobrarmos insistentemente, não só a qualidade dos recursos que melhore, né? Que a indústria invista realmente em uma produção, seja do áudio, do Libras ou da legenda, com qualidade, seja do serviço oferecido pela sala, seja do serviço oferecido pelo shopping onde você está indo, no supermercado, enfim, a gente não está falando só do audiovisual, a gente está falando da vida das pessoas. A gente tem que cobrar mesmo. Então, eu conto com vocês também, é isso. Obrigado pelo espaço. Maria? Também queria agradecer pelo espaço, agradecer a todo mundo que veio e bora nessa. Tomara que todo mundo possa pensar em, enfim, várias possibilidades para tornar o trabalho de todo mundo mais acessível. É isso também. Obrigada pelo espaço, gente, pela oportunidade, pela conversa, que eu acho que a gente tem cada vez mais fazer isso, né? Ouvir. Porque até eu achei muito legal o relato que desculpa, não sei o teu nome, o Evandro falou. Fizeram um trabalho super preocupado em acessibilidade e lá no momento se depararam com uma outra necessidade, né? A gente nunca vai estar 100% conseguindo atender tudo, mas é importante a gente ouvir e a gente estar aberto para entender que a gente pode sempre se adaptar, né? Então, conversar sem tabu, que nem falou a Marcela. É isso. Bom, agradecer, muito contente de poder participar e falar um pouco sobre o tema, sobre acessibilidade, que essas conversas e essas trocas sejam cada vez mais frequentes, e o que a gente precisa mesmo é de apoio e divulgação e trazer o tema da acessibilidade para o dia a dia. Então, obrigada.